Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Temos hoje um dia especial, um dia que podemos considerar um divisor de águas na temporada do São Paulo, a apresentação do técnico Dorival Júnior. À mesa, nosso presidente, Dr. Carlos Augusto de Barros e Silva, diretor de futebol, diretor executivo de futebol, Vinícius Pinotti, e o novo técnico tricolor, Dorival Júnior. Presidente, por gentileza, a palavra do senhor. Boa tarde a todos. Este é um momento que eu divido em dois sentimentos. Um de muita alegria e felicidade por estar recepcionando e apresentando uma figura sobejamente conhecida de todos, Dorival Júnior, em quem reconheço, e esta foi uma razão nossa do São Paulo de fazer a sua contratação, qualidades de caráter, de experiência e de competência para dar ao São Paulo aquilo que faz parte da nossa expectativa. O segundo sentimento, um sentimento de tristeza, porque o São Paulo, infelizmente, se encontra numa situação que eu imagino provisória, de desconforto na sua participação no Campeonato Brasileiro de Futebol. Não é o lugar do São Paulo, não faz parte da nossa grandeza e da nossa tradição, mas é uma situação concreta que nós estamos vivendo. Infelizmente, não é a primeira vez, mas estamos vivendo, que é esta zona de rebaixamento que nós imaginamos vamos dela sair pela qualidade de trabalho do Dorival. O Dorival não está no São Paulo para tirar o São Paulo da zona de rebaixamento ou da perspectiva de rebaixamento. Dorival está no São Paulo pela sua reconhecida capacidade, pela sua história no futebol. E é dessa forma que eu expresso nossa alegria, que é mais e maior do que qualquer coisa, de tê-lo aqui conosco. É tudo, da parte da diretoria. Agora, o Dorival está aqui para cumprimentar vocês e para ouvi-los, porque certamente vocês quererão falar com ele. Eu passo a palavra antes ao nosso diretor, Vinícius Pinotti, que também vai dar as boas-vindas ao Dorival. Boa tarde a todos. Eu não tenho muito mais o que colocar. O presidente acho que falou tudo, com muita objetividade e qualidade. Eu oficialmente aqui dou as boas-vindas ao Dorival, que sejamos muito felizes aqui. Dorival, a casa tricolor é sua. Então podemos oficialmente começar uma entrevista coletiva de apresentação do novo técnico são paulino, Dorival Júnior. Boa tarde, Dorival. Boa tarde. Seja bem-vindo aí ao São Paulo. Queria começar te perguntando o seguinte: por que você aceita esse desafio e se ele é um dos maiores desafios da sua carreira, tirar o São Paulo dessa situação que seja da zona do rebaixamento? Bom, primeiro, boa tarde a todos. É uma satisfação, um prazer poder ter a confiança do presidente da diretoria do São Paulo na minha pessoa. Eu vou procurar fazer o meu melhor pelo São Paulo. Eu confio no trabalho e, acima de tudo, no elenco que o São Paulo possui. Eu não tenho dúvidas que eu estou chegando com a intenção de poder tentar encaminhar aquilo que momentaneamente não se apresenta adequadamente dentro das condições que todo São Paulino gostaria. Eu acho que essa é a maior preocupação de todos nós nesse momento. É uma responsabilidade grande, eu reconheço. Eu
venho para cá porque eu confio, acima de tudo, no meu trabalho e nas pessoas que me contrataram para que esse trabalho possa ser desenvolvido, e eu vou procurar fazê-lo com muita intensidade, com muito carinho, dentro de tudo aquilo que nós já passamos, né, ao longo desses 10, 12 anos aí de carreira, que nós possamos estar fortalecidos para um momento como esse e, acima de tudo, preparados para uma condição que todos nós sabemos não ser fácil. Você vivenciando um campeonato brasileiro como o que nós temos, onde a cada ano uma grande equipe passa por um momento de dificuldades, nós temos que ter a capacidade, acima de tudo, a sensibilidade de podermos sentir o momento da equipe, acreditarmos e, principalmente, trabalharmos muito, com muita dignidade, para que as coisas aconteçam de uma maneira positiva e que o São Paulo recupere não só esse momento da competição, mas, acima de tudo, a história do São Paulo, que tem um peso muito grande, e é um dos clubes mais conceituados do país e do mundo, e eu não tenho dúvidas que o São Paulo tem sim que buscar e tem que ter uma visão aquém daquilo que momentaneamente estamos vivendo. Dorival, boa tarde. Aqui à sua esquerda. Dorival, queria que você fizesse uma análise sobre o elenco são paulino e se você fez alguma exigência ou lhe foi prometida alguma coisa sobre saídas e entradas de atletas. Não foi feito nenhuma exigência. O elenco é um bom elenco. Naturalmente que, como todo elenco do futebol brasileiro, dentro do possível, dentro das necessidades, dentro do momento do próprio mercado, ele possa e deva ser melhorado, é um fato natural. Agora, nós temos que, acima de tudo, acreditarmos naquilo que nós temos, cessarmos um pouco, né, essas conversas de entrada e saídas, porque eu acho que isso daí acaba prejudicando e muito, quebrando e muito a confiança de um grupo, de um elenco, mas observarmos também, e com um carinho especial, aquilo que nós temos dentro da nossa casa. Eu acho que o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Rogério era um trabalho elogiável nesse sentido, buscando aquilo que o São Paulo tenha de melhor, que é justamente a estrutura que apresenta, produzindo como sempre produziu grandes jogadores. Nós temos que dar uma atenção, nós temos que, acima de tudo, temos a consciência que, de repente, os nossos problemas estejam e possam ser resolvidos aqui dentro mesmo, com o aparecimento, lógico, desde que oportunizemos tudo isso, o aparecimento de um novo garoto, de um atleta que venha a reforçar e a melhorar ainda a capacidade e as condições da nossa equipe. Dorival, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Sobre dois jogadores, que sinalização a diretoria lhe passou a respeito do Rodrigo Caio, que ontem foi chamado às pressas para jogar contra o Santos, porque não houve o acerto com o Zenit? Se você conta ou não conta com esse jogador, se você vai trabalhar com ele no início ou vai esperar uma definição, e principalmente sobre o Cueva, que acredita ainda que vai chegar uma proposta, que segundo informações que temos a diretoria não chegou, e que parece um tanto quanto desmotivado hoje à espera dessa proposta. Como é que você pretende remotivar o Cueva, que já foi um dos principais ícones do time do São Paulo? Vinícius, quer falar alguma coisa a respeito? Em relação ao Rodrigo Caio, nunca houve nenhum tipo de negociação. Na verdade, foi sinalizado que existiria o pagamento da multa rescisória, isso não há negociação nesses casos. Então, o São Paulo não tem intenção de negociar o Rodrigo Caio, nunca foi a intenção. Agora, todo contrato tem uma multa que, se isso ocorre, fica na mão do jogador e ou não passa pela gente. Nós nunca estivemos sentados à mesa negociando o Rodrigo. Então, houve uma sinalização que não ocorreu e ele foi para o jogo normalmente, não tem novidade sobre ele. Eu não tive como responder porque eu cheguei assim, né, praticamente acima, em cima do momento da apresentação. Nós não queríamos que atrasasse. Houve um atraso no voo e nós tivemos essa dificuldade. Em razão disso, nós não tivemos ainda uma conversa anterior. Não tenho dúvidas. Essa daí é a obrigação de todo treinador. E um profissional que esteja dentro do São Paulo, dificilmente ele tenha isso como um motivador negativo. Ao contrário, ele estando aqui dentro, ele é um profissional e, com certeza, ele tem
a obrigação de se sentir motivado em todos os aspectos. São Paulo precisa de todos, naturalmente, mas antes de tudo isso, a instituição tem que ser preservada e respeitada, e em razão disso que nós vamos tentar caminhar. Dorival, boa tarde aqui. Vinícius, tudo bem, presidente? Dorival, eu queria que você falasse sobre esse incômodo da zona do rebaixamento, vice-lanterna, algo que o torcedor São Paulino não está acostumado. Você tem experiência nisso, né? Ultimamente o Palmeiras em 2014. Além do trabalho de campo, entra também muito a questão da conversa, o psicológico no momento desse, apesar de ter muito campeonato pela frente? O grande problema é que nós teremos aí um mês, 45 dias, mais ou menos, entre esse período e totalmente preenchido, né? Preenchido, que eu digo, é jogos de quartas e domingos, o que passa a ser um complicador para todos nós que dirigimos. E isso acabou acontecendo com o próprio Palmeiras que você citou. Nas demais equipes que nós sempre tivemos um período para trabalharmos, ou seja, como aconteceu com o Santos, que foram 3 semanas abertas, né, de trabalhos, eu acho que esse período tenha sido fundamental para que alcançássemos aí uma melhora da equipe, de um modo geral, e um crescimento dentro do próprio campeonato. E eu espero que passemos por esse momento, passemos de uma maneira positiva, que tenhamos aí a possibilidade de repente, tentarmos algumas correções rápidas, para que já nos jogos seguintes nós tenhamos uma resposta, e em cima disso, naturalmente, esperando por esse momento que possamos ter ali na frente, um momento em que aí sim possamos ter uma preparação um pouco melhor e talvez mais consolidada. Nesse instante, fatalmente, saindo de uma partida para outra, nós dificilmente teremos um período, mesmo assim, conhecendo isso e sabendo de antemão que atravessaríamos essa condição, nós temos que tentar intensificarmos de uma outra forma, buscando aí trabalhos que, de repente, se encaixem nesses momentos em que tenhamos aí, no mínimo, 1, 2 dias para trabalhos rápidos, mas que, acima de tudo, pontuais e que hajam como corretivos aí para aquilo que nós estamos observando. Dorival, aqui. O que, na sua visão, o São Paulo fez de errado nessa temporada para estar nessa situação, na zona do rebaixamento? Olha, para quem não esteja vivenciando o dia a dia, é muito difícil você fazer uma análise de uma maneira correta. Não tem como fazê-lo. Eu passo a me responsabilizar daqui para frente e vou tentar fazer o melhor para que o São Paulo tenha, a partir desse instante, uma nova condição, um novo momento. Eu acho que nem tudo foi ruim. São Paulo teve coisas muito boas ao longo de todo esse período. Eu estava fazendo um comparativo agora, um pouquinho antes, vindo aí nesse voo, e da equipe que atuou contra o Santos no primeiro turno do Campeonato Paulista, fazendo uma bela apresentação lá na Vila. Apenas, se não me falha a memória, apenas 3 jogadores atuaram naquele dia. Então, é para vocês verem que, de repente, em cima de tudo isso, ainda assim, o São Paulo conseguiu coisas muito boas ao longo desse período. O aparecimento de alguns bons valores, alguns jogadores que acabaram saindo. O futebol brasileiro ainda vive nessa condição e dessa situação. Nós, profissionais, temos que entender, naturalmente, e trabalhamos para que isso um dia possa ser minimizado, mas é fundamental que pensemos daqui para frente, que comecemos a analisar daqui para frente e procuremos aí nos responsabilizar por tudo aquilo que aconteça deste momento, se Deus quiser, ir até o final do nosso compromisso. Dorival, você assume o São Paulo trazendo um plano emergencial ou dá tempo para implantar com calma o seu método de trabalho? Eu acho que você pensar em agilizar uma situação nesse momento inoportuno, você não tenha como fazer. Nós temos que buscar assim, o emergencial acima de tudo, mas tentando conscientizar e mostrarmos no campo, no dia a dia, aquilo que nós estejamos observando, aquilo que de repente esteja acontecendo, alcançamos algumas correções importantes, mas, acima de tudo, um resgate da confiança de cada jogador. Eu acho que isso, sim, vai ser fundamental para que, na sequência, nós tenhamos aí atuações mais consistentes em busca de bons resultados.
Dorival, desde a sua contratação na semana passada, você chegou a conversar com o Rogério Ceni em algum momento? E se não, você pretende fazê-lo? Pretendo, ainda não conversei. O Rogério é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma consideração, um carinho muito grande. Não preciso falar a respeito da história do Rogério, que se confundem com o próprio nome da entidade. Eu acho que o Rogério é um profissional que sempre foi exemplar. Período que ele ficou aqui, a história que ele tem dentro do São Paulo, mas eu quero sim falar com o Rogério. Não tive a oportunidade na semana anterior, mas com certeza, dentro dos próximos dias, até pela pessoa que é, pelo profissional que sempre foi e pelo respeito que eu tenho por ele. Dorival, boa tarde, bem-vindo. Na sexta-feira passada, o Fábio Carilli usou o termo sacanagem, peço até desculpas aqui, ao se referir a 2 demissões de técnicos de clubes aqui de São Paulo. Eu quero saber o que você pensa dessa declaração do Carilli, se você concorda com isso, e se você seria um desses 2 treinadores que o Carilli se referiu. Olha, é muito difícil abordar um assunto como esse nesse momento. Eu peço desculpas em não aprofundar no assunto. Eu acho que eu tenho e sempre respeitei muito o presidente do Santos e na figura do presidente a entidade, os seus profissionais, e sempre pautei a minha profissão em cima desse respeito. Então, eu acho que o que aconteceu fica para trás. O momento agora é São Paulo Futebol Clube e agradeço a preocupação do Fábio, mas o meu momento daqui para frente é uma outra situação e eu tenho que tentar fazer o meu melhor pelo São Paulo, assim como tentei fazê-lo por todos os clubes que tenho passado e graças a Deus, tendo uma oportunidade no clube como São Paulo, é natural que eu tenha que estar o máximo possível preparado para que possa retribuir a confiança que me foi depositada nesse momento. Oi, boa tarde. Dorival, quarta-feira você foi anunciado como novo técnico, mas na terça, na segunda, talvez já tivesse bem próximo de acertar, né? O que você fez alguma imersão no São Paulo nessa semana antes do jogo do Santos? Você mandou algum auxiliar até a Vila ver o jogo? Passou a semana vendo vídeos, analisando? Porque agora você assume hoje, quinta-feira você tem que jogar, né? E outra pergunta que eu queria fazer, assim, considero o treinador uma profissão muito estressante, muito solitária, porque você assume hoje, você tem que definir quem vai jogar, quem não vai, a torcida toda, são milhões de pessoas, né? E treinador sempre tem um auxiliar, um amigo, uma pessoa geralmente mais velha. No caso é seu filho, né? Como que é a relação, assim, ele pode chegar para você e falar assim, o Dorival, ou não sei se ele falou, pai, eu acho que está tudo errado esse negócio aí, temos que mudar aqui. Como é que é essa relação entre vocês dois? Gostaria que você explicasse. Primeiro que é uma relação estritamente profissional. É uma pessoa que se preparou para um momento como esse. Anterior até a sua formação, ele já trabalhava comigo ao longo de 4 anos, porém, não diretamente, em clubes, mas paralelamente, fazendo levantamentos de jogos, de adversários, fazendo levantamentos de atletas, buscando informações, buscando intercâmbio. Ele se preparou para um momento como esse. E, assim como qualquer outra figura da minha comissão e da comissão técnica do clube, da comissão permanente do clube, ele tem total liberdade de fazer uma colocação, de pontuar uma situação ou outra que, de repente, não esteja acontecendo. É uma relação bem aberta, muito próxima de qualquer outro profissional que esteja ao meu lado, com toda a liberdade, porém, naturalmente, que a última oposição sempre, ela recai sobre o treinador, e, em razão disso, eu ouço bastante, procuro ouvir muito, para que possa tentar diminuir a margem de erro. Com relação às observações, fizemos sim, assistimos os últimos 4 ou 5 jogos do São Paulo, não tivemos ninguém ontem na Vila Belmiro. Naturalmente que o São Paulo tem o seu grupo de observadores e vai nos passar agora as informações que nós observamos pela televisão. Porém, eu acho que
daqui para frente é que nós temos que começar a intensificar ainda mais aquilo que já foi sendo preparado ao longo dessa semana, após nós termos aí o último contato, o contato que finalizou o acerto com a diretoria de São Paulo. Aqui, Dorival, como lembrou aqui, você já teve outras experiências com times que estão na zona do rebaixamento, né? Alguns sucessos e alguns que você não conseguiu, como o Fluminense, até o Vasco, em 2013. O que você leva de aprendizado dessas situações que você pegou, até quando não conseguiu, para que você traz agora no São Paulo? E uma outra pergunta, o São Paulo, pelo que se desenha, como você citou aí, são apenas 3 jogadores de um clássico para o outro, contra o Santos. Você acha que o campeonato do São Paulo é esse mesmo, brigar contra o rebaixamento, já que tem equipes já bem estabilizadas, que tem escalação já decora, não mexeram muito, como Flamengo, Corinthians, enfim, Atlético? Bom, o que eu acho é que o São Paulo tem alguns degraus e está saindo numa competição, naturalmente, em razão da classificação momentânea, com uma condição um pouco diferente da grande maioria das equipes. É um campeonato de recuperação, mas eu já vi isso daí também acontecer em outros momentos, como já vi também as situações se agravarem em outros momentos. Eu acho que o São Paulo tem capacidade, acima de tudo tem um bom grupo, tem uma diretoria que está atenta, uma diretoria que está trabalhando com intensidade, buscando aí algumas situações pontuais que fortaleçam ainda mais e deem mais condições, ainda que as condições já sejam muito boas a toda a equipe, e eu acho que isso daí é um fator que já começa a fazer com que essa recuperação se inicie e se processe o mais rápido possível. Com relação a momentos anteriores, nós tivemos alguns problemas pontuais em outras equipes. O Vasco da Gama vivia uma situação bem diferente. Nós chegamos até a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro naquele momento, quando começamos a perder muitos jogadores naquele instante, além de alguns compromissos assumidos pela própria diretoria que não foram respeitados, mas é uma outra situação. E o Fluminense, quando da minha contratação, o presidente pediu que nós conquistássemos 9 pontos em 5 jogos. E foram feitos 10 pontos em 5 jogos. E aquela passagem da 16ª para a 17ª colocação, ao final da tabela, que fez com que, com aquele problema acontecido com a Portuguesa, o Fluminense conseguisse sair daquela situação vivida. Naturalmente que todos sabem como aconteceu. Porém, foi uma circunstância, uma situação, e aquilo sim dá uma experiência muito grande para que eu possa viver um novo momento. Como o Atlético, que vivia 24 rodadas no Z4, naquele campeonato de 2010, e na penúltima rodada, depois de 11 jogos, nós já estávamos totalmente livres. Então, eu acho que é todo momento, é tudo você fazer com que as coisas comecem a fluir de uma outra forma dentro do clube, e eu espero que eu possa ter a capacidade de ajudar esse grupo a alcançar uma recuperação. Confio muito no trabalho, acima de tudo no nosso trabalho e no trabalho da diretoria, que juntamente com os jogadores faremos aí o máximo possível para que, degrau a degrau, conquistemos a partir de agora. Eu acho que é fundamental que isso fique bem caracterizado. O Campeonato do São Paulo é um pouco diferente daqueles 10 que estão na nossa frente, ou melhor, daqueles 10 que pontuam a tabela. É um campeonato de recuperação. E para um campeonato de recuperação, fatalmente exigirá muito mais do que aquilo que nós temos visto até então de cada um de nós. É uma divisão de responsabilidades que tem que ser assumida num momento como esse. São Paulo não pode continuar como está. Boa tarde, Dorival. Queria entrar um pouquinho mais no assunto da categoria de base contigo, porque você é reconhecido, entre outras coisas, por utilizar muitos garotos, muitos revelados. Acho que o Felipe Coutinho, se não me engano, estreou contigo, o Neymar e o Ganso jovens jogaram contigo, jogadores que chegaram a ter sucesso na carreira. Aqui no São Paulo tem uma peculiaridade da distância física entre a base e o profissional, que tenta se resolver com eles vindo treinar aqui muitas vezes, mas não existe esse convívio diário. Como que você pretende trabalhar com isso? Como é que vão ser as suas idas para lá, para visitar, para conhecer, para trazer garotos? Como é que você vê os garotos que já estão aqui, Júnior, Shailon, Lucas, Araruna, enfim, tem uma série de jovens. Queria que você falasse um pouquinho mais do conhecimento que você tem já da base e como você pretende fazer essa aproximação. Eu acho que já está existindo uma aproximação grande.
O treinador também tem que estar um pouco dentro de Cotia, eu acho que isso daí é fundamental, que nós tenhamos, não talvez nesse período inicial, mas daqui a alguns dias, a condição de podermos ter também essa tranquilidade de repente, estarmos observando um pouco mais. Essa integração ela vai continuar, ela vai ser mantida. Dentro do possível, estaremos aqui observando os trabalhos das categorias de base. Esse trabalho era facilitado dentro do Santos Futebol Clube, porque nós tínhamos, dentro do próprio CT, a condição de recebermos ali as equipes que estavam em treinamentos, cada uma com seus horários, porém, sempre que possível, estávamos ali observando, e essas observações foram importantes nos momentos em que tínhamos que definir por uma contratação ou outra, ou pelo aparecimento ou não de um novo garoto. E isso, com São Paulo, fatalmente se dará, porque a estrutura que nós temos aqui proporciona essa condição, e eu não tenho dúvidas que intensificaremos ainda mais essa integração, que já é muito boa dentro do clube. Olá, Dorival, boa tarde. Sucesso aqui na sua nova casa. Dorival, queria fazer 3 perguntas em uma, mas assim, rapidinho. O que você achou do clássico ontem? Você achou que o São Paulo merecia uma sorte melhor, talvez até um empate lá na Vila, né? Até que o Prato perdeu um gol, você falou que viu o jogo. Se você vai pedir reforços, né, novas contratações para dar uma encorpada nesse elenco do São Paulo, e também até onde você acha que esse time pode chegar, né? Vale lembrar que ainda faltam 26 rodadas para o final do campeonato, quer dizer, muito chão pela frente. Você acha que o torcedor ainda pode sonhar com algo mais do que apenas escapar do descenso? Eu acho que pelo segundo tempo, sim, pelo primeiro tempo, não. Eu acredito que o São Paulo ainda possa fazer um outro tipo de campeonato, com certeza. Naturalmente que vai depender de uma recuperação rápida, acima de tudo, e de uma mudança comportamental. E os jogadores sabem muito bem que, nesse sentido, a participação de cada um ela tem que ser muito maior do que nesse momento se apresenta. E com relação a esses assuntos, é natural que nós estejamos conversando a partir do instante que as observações possam ser intensificadas. Não vejo problemas nenhum. Volto a dizer que vou procurar privilegiar aquilo que nós tenhamos aqui dentro, e é natural que, existindo a possibilidade ou a necessidade de um outro nome, a diretoria vai estar atenta e ligada ao mercado, atenta àquilo que esteja acontecendo no mercado, ainda que todos saibam que dificilmente, para um momento como esse, você tenha condições de poder estar tirando um outro jogador internamente. O problema é muito grande, porque a grande maioria dos bons jogadores já atuaram aí pelos seus clubes, e no mercado externo nós temos esses problemas de datas, e na correria não se faz nada. Eu acho que o principal agora é estancarmos um pouco essa condição, tanto de saídas e entradas, e principalmente darmos tranquilidade para que esses jogadores se recuperem, eu digo, a confiança emocionalmente, de um modo geral, para que a produção desse grupo ela possa ser melhorada, e vamos intensificar esse tipo de trabalho a partir desse início. Boa tarde. Uma pode ser o presidente Leco ou o Vinícius pode responder sobre as situações para atualizar do Aderlan, o zagueiro, que estava em negociação. A apresentação do Dorival, eu já vou te dizer que direciona a pergunta para ele. Acho que isso, nesse momento, não é assunto para... E nem do Matheus também. Gente, não. Vamos focar no Dorival, por favor. Perfeito. E voltando sobre o assunto básico que foi questionado anteriormente, tem algum jogador, Dorival, que você já conhece do São Paulo, que ainda não está aqui no elenco profissional, que você gostaria de observar, que está lá em Cotia, que você pretende nas próximas semanas? Claro que não é algo de uma hora para outra, isso demanda tempo, mas para observar. Alguma coisa tem, sim. Eu sempre olhei alguns jogos da base do São Paulo. Vi uma parte dessa última partida agora contra o Audax. E nós estamos assim... Eu acho que isso tudo vai acontecer de uma maneira natural. A partir do momento que você alerte uma situação, de repente, o próprio garoto ele acabe não agindo de uma maneira natural. Eu acho que isso tudo tem que acontecer de uma maneira bem tranquila. O principal agora é nós focarmos para aquilo que nós temos aqui dentro,
buscarmos as correções necessárias, readquirimos a confiança desse grupo. Eu acho que isso daí é fundamental que aconteça. A partir daí, as observações se intensificam, aparecem um ou outro garoto, fatalmente isso irá acontecer, e dentro de uma possibilidade, dentro de uma necessidade, de repente ele possa ter uma condição de poder se apresentar. Boa tarde. Queria saber como que você pretende trabalhar aqui no São Paulo na questão de rotina, se você pretende fechar os treinamentos, como você trabalha nesse sentido. E o presidente, por favor, hoje o Losetti publicou uma matéria falando do seu interesse em contratar o Paulo Tuori. Queria que você falasse qual é o grau desse interesse. Primeiro, nós vamos conhecer o dia a dia do clube, respeitarmos muito daquilo que esteja acontecendo, nos posicionarmos em algumas situações, mas eu prefiro que essas deliberações aconteçam internamente e, a partir daí, sejam posicionadas dentro de uma necessidade ou não. Você me inquiriu a respeito de uma afirmação feita por um colega jornalista seu. Como? Sim, uma matéria, de alguma forma. Trata-se de um nome de inegável conceito no futebol brasileiro e no São Paulo de uma forma muito especial. A pessoa em tela, o Paulo Tuori, ele foi campeão mundial pelo São Paulo. Ele tem, portanto, uma história e um respeito muito grande de nossa parte. Não houve a cogitação da contratação dele, é o que eu posso afirmar, embora ele seja sempre um nome bem-vindo para uma instituição que deseja, assim, ter um status de grandeza, como é o caso do São Paulo. Espero ter respondido. Não houve, eu já afirmei. Você não ouviu? Eu acabei de dizer que não houve. A única coisa que eu posso dizer é isso, que não houve a cogitação, nada a respeito da contratação do Paulo Tuori. O técnico que nós cogitamos e contratamos está aqui presente. Bom, aí já é uma outra questão. Você não detalhou isso. E eu não conheço a matéria que você se referiu, que é do Alexandre Losetti, que está aqui presente. Portanto, eu não poderia responder com essa riqueza de detalhes que a sua imaginação concebeu. Agora eu sei, é um nome perfeitamente qualificado para isso e vai ser objeto de análise, enfim, não há nada a respeito. Se você quiser saber se houve, não houve absolutamente nada, mas não significa que não possa haver. Dorival, boa tarde. Eu queria saber se você tem plano de tentar utilizar o Lucão, que é um jogador que está afastado do São Paulo, se você conversou sobre ele com a diretoria. O Lucão não faz parte dos planos do São Paulo, isso já é uma situação definida pela diretoria, a iniciativa dele mesmo, isso foi passado para o Dorival desde o primeiro momento. Nós tivemos uma reunião em Florianópolis e algumas situações anteriores à contratação, por isso que eu não pude entrar em muitos detalhes. Algumas situações elas foram colocadas, certo? Naturalmente que por não houver ainda finalizada a situação, era uma possibilidade, nós não esmiuçamos os detalhes de muitos assuntos que foram abordados. Então, em razão disso, essa reunião ficaria para agora, anterior à minha vinda aqui nessa bancada. E não houve essa possibilidade. Então, de repente, eu estou transferindo uma outra pergunta aqui em razão dessa situação. Mas o Lucão procurou a diretoria e foi solucionado dessa forma. Foi em consenso com o próprio atleta essa condição. Muito obrigado a todos. Dorival, seja bem-vindo ao São Paulo Futebol Clube. A casa é sua. Boa tarde. São Paulo faz seu primeiro treino sob o comando da nova comissão técnica, hoje às 15h30, aqui no CT da Barra Funda. Presidente Leco, muito obrigado. Vinícius, muito obrigado. Boa tarde a todos.